Nosso governo ainda não recebeu um convite formal para integrar o novo bloco sobre minerais críticos. Esse bloco que foi anunciado pelos Estados Unidos, que diz que tem interesse em que o Brasil participe desse bloco, mas não chegou convite formal ainda. Fontes do governo afirmam que uma resposta será avaliada apenas quando uma proposta for formalizada por escrito. A apuração é da Priscila Yasbeck, que chega ao vivo conosco de Nova York. Pri, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham, Ontem, então, houve esse anúncio desse grupo de minerais críticos feito pelo vice-presidente J.D. Vance e 55 países foram convidados para essa reunião, inclusive o Brasil. Então, houve, de certa forma, um convite implícito ao Brasil para participar desse grupo. Inclusive, o nosso repórter Gabriel Garcia confirmou com o Departamento de Estado dos Estados Unidos que o Brasil foi convidado para participar da reunião, estava entre os presentes numa reunião que incluía os países convidados para essa iniciativa. Por que eu estou explicando esses detalhes? Porque fontes do governo brasileiro dizem o seguinte, que ainda não houve um convite formal, que houve apenas esse convite implícito pelo fato de o Brasil ter sido convidado para essa reunião, mas que a diplomacia brasileira aguarda uma formalização por escrito desse convite para integrar o grupo e só nesse momento, se isso acontecer, vai avaliar então se faz sentido o Brasil participar ou não desse grupo e qual vai ser a resposta dada. O que uma fonte me disse é que até o momento que se tem é apenas um convite hipotético sem formalização. Eles também dizem que o governo avalia exatamente quais são as condições de um possível acordo comercial de minerais críticos entre o Brasil e os Estados Unidos, se isso envolveria algum tipo de exclusividade, o que poderia afetar outras parcerias que o Brasil já tem e também se o acordo seria benéfico para o Brasil. Essa iniciativa que foi proposta pelos Estados Unidos basicamente é uma tentativa dos Estados Unidos de fazer frente à liderança da China na corrida pelos minerais de terras raras, que são minerais que são usados para produzir itens de tecnologia, são usados em chips, em semicondutores, que são usados em produtos como veículos elétricos, também na indústria de defesa e por isso são essenciais hoje para as economias, para o desenvolvimento tecnológico e também das indústrias. E é por isso que os Estados Unidos tentam angariar apoio de países nessa disputa com a China. Mas, de certa forma, se um país participa desse grupo, isso pode ser interpretado como, de certa forma, uma participação desse país nessa disputa comercial entre China e Estados Unidos, nessa guerra comercial. E a China, inclusive, já se manifestou, o Ministério de Relações Exteriores da China disse que se opõe a qualquer país que prejudique a ordem econômica e comercial internacional por meio de regras impostas por pequenos grupos. Então, o que o Brasil tem a decidir nesse momento, isso antes, inclusive, da reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump em março, é como avaliar algum tipo de resposta. O que as fontes me disseram é que não há nenhuma saia justa, descartaram essa possibilidade, mas um dos diplomatas que eu conversei, ele falou o seguinte, que se o Brasil disser não a Donald Trump, não só a esse convite, mas também ao Conselho de Paz de Gaza, que ainda não houve uma resposta, o Brasil pode estremecer mais uma vez as relações com os Estados Unidos, depois de ter conseguido avançar em relação à questão das tarifas, em relação a Donald Trump, que agora vem elogiando o presidente Lula publicamente. E tem um outro ponto também que esse diplomata me falou, que é o seguinte, o governo brasileiro pesa as questões internas para decidir o que acontece na política externa. E este é um ano eleitoral, é um ano de eleições no Brasil. Então, se o Brasil tiver algum tipo de estremecimento com o governo Trump, Donald Trump poderia eventualmente fazer algum tipo de endosso ao bolsonarismo nessas eleições, nas redes sociais, e há um receio dentro do governo de que isso aconteça. Então, é um momento muito delicado e é por isso que alguns interlocutores me falaram algo muito parecido com o que eles tinham falado em relação ao Conselho
Conselho de Paz que essa decisão vai ser pesada com muita calma, que requer um cálculo interno, muita análise. Eles falam sobre uma mudança de ordem, sobre uma nova fronteira com essa nova iniciativa dos Estados Unidos. Então, eles falam que tudo isso tem que ser pesado com muito cuidado. E uma outra questão também é que se eles disserem sim aos Estados Unidos, evitando qualquer tipo de ruptura com o Donald Trump, isso pode trazer algum impacto para as relações comerciais com a China, que é o principal parceiro comercial hoje do Brasil e que traz hoje bilhões de dólares em recursos com as vendas, né, com as exportações que o Brasil faz para a China. Então, há também um temor ali de causar algum tipo de indisposição com a China. O que uma das fontes me falou é que a diplomacia brasileira busca não ver as situações de uma forma tão binária, como uma escolha por um lado ou por outro, e que vai dialogar com todas as partes, vai tentar seguir com as boas relações, independentemente do contexto. Eles falam que eles vão manter a vantagem de ter uma boa relação com todos e que eles não querem entrar em disputas alheias, em brigas de outros países e não querem tensionar a relação com nenhum país, ou seja, o Brasil quer se manter nessa posição de neutralidade, que é vista como uma vantagem, mas os Estados Unidos estão dificultando um pouco essa tarefa, Débora.